Olá, graça e paz, amadas. Nós estamos indo para a última semana aqui do nosso devocional com o tema Mulheres Reconstruídas, baseadas nesse livro maravilhoso da pastora Moana Débora, que serviu de bênção para minha e para sua vida, eu tenho certeza. Queridas, a palavra que define esse último devocional que nós vamos fazer aqui essa última semana com esse tema é gratidão. Gratidão a Deus porque eu e você conseguimos chegar até aqui, porque eu e você permitimos que o Espírito Santo de Deus reconstruísse a nossa vida. E o último tema do livro que nós vamos falar hoje é uma mulher reconstruída e reposicionada. Uma mulher reconstruída e reposicionada. E eu já quero ler esse trecho do livro para vocês que diz assim: das suas ruínas eu vou reconstruir a sua história e reposicionar você. Bom, depois que Deus ele reconstrói a minha e a sua vida, ele nos reposiciona, ele nos coloca no lugar do nosso propósito, no lugar ao qual nós fomos chamadas para estar. Então, eu não poderia compartilhar com você outra palavra senão essa que Deus colocou no meu coração e que desde sempre fala comigo, que é a história de Neemias. Eu nem vou ler para você os versículos, porque o livro inteiro de Neemias, se você quiser meditar depois aí na sua casa, você pode meditar. O livro inteiro fala sobre a história de Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que eu quero enfatizar com você uma coisa, uma única coisa dessa história. Eu quero dizer para você que antes de Neemias reconstruir os muros, sabe o que Neemias fala? Eu vou até ler aqui para você poder entender melhor. Lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo de número 5, tem um trecho do versículo que Neemias ele está falando com Deus, e olha o que ele fala: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. O que Deus falou ao meu coração é que para mim e para você poder viver uma reconstrução, nós precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, admitir que existem em nós, que existem em nossa vida ruínas. Foi uma das primeiras coisas que nós tratamos aqui quando nós demos início a esse tema. É admitir. Nós precisamos, antes de tudo, reconhecer que precisamos ser reconstruídas. Precisamos reconhecer que há ruínas em nós. Nós precisamos reconhecer que precisamos ser curadas. Precisamos reconhecer que precisamos ser tratadas por Deus em áreas da nossa vida. Esse é o principal motivo que faz com que você viva a reconstrução. Essa é a principal escolha que você precisa fazer, a principal decisão que precisa ser tomada na minha e na sua vida, para que nós possamos viver essa reconstrução, é admitir e reconhecer: Deus, eu tenho problemas. Deus, eu preciso ser tratada nessa área da minha vida. Queridas, não é vergonha. Talvez para mim, para você, seja muito difícil a gente expor o que a gente vive, o que a gente sente. Talvez para você seja difícil expor com seu marido, com seus pais, com alguém mais próximo de você. Talvez você sinta vergonha de expor aquilo que está em ruínas, aquilo que está ferindo você por dentro. Só que eu digo para você, a
principal pessoa que você precisa admitir é Deus. Deus, Ele conhece você, Ele sabe exatamente a área da sua vida que precisa ser tratada, só que Ele não vai invadir a sua vida sem você olhar para Ele e falar: Deus, eu admito e eu reconheço que eu preciso disso. Eu preciso de cura, eu preciso de reconstrução. Então eu não sei se você já viveu algo durante essas semanas que nós passamos aqui. Foram 14 semanas. Foram 14 semanas que nós recebemos direções da parte de Deus. Nós ouvimos louvores que acalmaram a nossa alma, o nosso coração. Eu sei que você pode até olhar para a sua vida hoje e falar: nossa, mas tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa ainda que precisa ser trabalhada, alinhada. Eu sei, porque eu posso dizer isso, que ainda existem muitas coisas na minha vida que precisam ser trabalhadas, mas eu também sei que eu realmente vivi essa reconstrução. Eu posso sentir dentro de mim uma leveza, uma alegria de que eu não sou mais quem eu era, uma alegria de saber que eu não sou mais aquelas ruínas, eu não sou mais aqueles muros caídos, aqueles cacos no chão. Eu não sou mais aquela mulher de um pouco mais de 2 meses atrás que nós começamos esse devocional. Eu até estava ouvindo as primeiras ministrações e eu falo para você, teve ministrações que eu nem sei como eu consegui falar. Foi mesmo o Espírito Santo de Deus que me sustentou, que nos sustentou para poder estar aqui, porque eu estava em ruínas quando eu comecei. Eu sempre deixei muito claro para todas vocês que quem mais precisava dessa reconstrução era eu, e realmente era. Só que eu decidi dar início, assim como Neemias, ele viu que o povo estava acomodado. O povo não estava mais se importando quem eram os moradores próximos lá da cidade, já tinham se acostumado a viver com os muros em ruína. Mas quando ele ficou sabendo, ele falou: não, eu não posso permitir, eu preciso reconstruir os muros, eu preciso fazer algo. Neemias, ele estava triste com aquela situação. Eu também, quando eu me deparei com a minha vida em ruínas, eu me entristeci. Eu fiquei triste, mas eu falei: não, eu não posso, porque se eu me esconder, se eu guardar isso pra mim e não fizer nada, a minha vida vai continuar em ruínas. E o que o Senhor fala pra nós hoje é algo que tem sido ministrado no meu coração há dias já, que nós precisamos fazer coisas diferentes para viver coisas diferentes. Nós precisamos fazer coisas novas para viver coisas novas. Nós precisamos mudar hoje, nos levantar hoje e decidir, admitir que nós precisamos de reconstrução, e não para por aqui. Talvez a gente até, com o nosso olhar humano, a gente pode até olhar: mas foram 14 semanas, a gente já viveu todos os temas do livro, então já tá bom, a gente já tá reconstruída, a gente não precisa fazer mais nada. Só que depois de uma reconstrução tem os adornos, sabe? Tem a finalização da obra. Então constantemente a gente vai precisar trabalhar na nossa vida essa reconstrução, não permitir, vamos supor, se algo nessa reconstrução se estraga, a gente não precisa deixar passar anos para poder ir lá e restaurar aquilo. Não, tá restaurada, tá restituída. Se você vê que existe uma área que está estragada, que está ali, que está em ruínas, que derrubou, que quebrou, vai lá e conserta. Eu sei que o Espírito Santo, ele abriu a nossa mente para que a gente entendesse o que a gente precisa fazer. E o principal que nós precisamos entender hoje, o que o Espírito Santo falou no meu coração, é isso: é você admitir. Vamos supor, existe uma área que se quebrou novamente depois dessa reconstrução. Você olhar para Deus e falar: Deus, eu reconstruí, eu permiti que o Senhor reconstruísse a minha vida, mas essa área quebrou novamente. Admita diante de Deus e fala: Deus, está quebrado de novo.
Talvez possa ser uma mesma área que você tenha reconstruído, mas fala para Deus, Deus, quebrou de novo, me ajuda a reconstruir. Não espere passar anos para você reconstruir novamente essa área da sua vida. Comece a perceber, que o Espírito Santo te dê a percepção de quando algo estiver caído, quebrado, em ruínas, para que você possa reconstruir logo, para que você não leve tempo, para que aquilo não fique ali tempos e tempos para você vir reconstruir lá na frente, mas que você tenha a percepção de entender, poxa, quebrou hoje, mas amanhã eu já tenho que fazer algo diferente para que eu possa ser reconstruída. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é o que aconteceu comigo. Eu acredito que vocês também já saibam que já fazem quase uns 3 meses que a gente parou com nossos encontros mensais que a gente fazia no ministério, e foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que eu não podia seguir daquela forma, que eu não podia continuar. Tanto que a última reunião, ele já estava falando isso no meu coração, foi em fevereiro a última reunião. Só que eu não estava conseguindo compreender, só que ele criou uma situação, ele fez só com que a gente da equipe estivesse junta na reunião. Muita gente falou que ia, a gente fez um lugar lindo, sabe? Foi muito lindo, foi um lugar muito especial. Só que quando chegou lá, só estávamos nós ali, e as pessoas falaram que ia, chegou na última hora, teve gente que no dia mesmo falou, olha, eu não vou conseguir, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Falei, amém. Aí quando chegou ali, a gente começa a reunião 2h30, e só tava a gente deu início, e depois o Espírito Santo me fez entender, não é momento de você seguir, sendo que você precisa dessa reconstrução. E foi isso que eu fiz, eu parei e eu falei assim, mas eu não posso paralisar. Eu parei, eu decidi pausar porque o Espírito Santo não queria que eu continuasse caminhando sangrando, como eu já falei em alguns devocionais, que não é correto isso. Mas eu não paralisei, eu quis fazer algo diferente, que foi esses devocionais, para que eu e você pudéssemos ser reconstruídos. O Espírito Santo também falou ao meu coração que tinha mulheres que, assim como eu, estavam em ruínas. E sabe o que Deus fez comigo? Ele me tirou daquela posição que eu estava. Eu amo, né, na verdade. Tudo isso, encontros, reuniões, abraços, aquela presença gloriosa que a gente sente de Deus, é muito bom isso. Só que Ele me tirou daquela posição, Ele me posicionou aqui, dentro da minha casa de novo. Eu passei, são quase 3 meses, né? E a gente ficou aqui dentro de casa, Ele me colocou de frente com o meu problema, literalmente. Ele me colocou cara a cara com a minha ruína, com aquilo que estava quebrado, com aquilo que estava machucado, e Ele me fez enxergar que eu precisava daquela reconstrução, e Ele me posicionou dentro da minha casa. Talvez Deus, Ele tenha te posicionado em algum lugar. Talvez você estava fazendo algo e hoje você já não faz mais. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei aonde Ele te posicionou. Talvez você esteja num lugar que eu amo a minha casa, eu amo o meu lar, mas Deus sabe o amor que eu sinto por fazer a obra dele, por estar trabalhando na obra dele, sendo na igreja, sendo nas nossas reuniões de mulheres. Então Ele me tirou desse lugar. Eu amo estar aqui, eu amo estar em casa também, só que isso faz com que acenda algo em mim quando eu faço a obra dele. Então Ele me tirou disso, me colocou no meu lar, fez eu sossegar a minha alma. Eu não sei aonde o Senhor te posicionou, mas esse lugar Ele te posicionou para aquietar a sua alma, para te reconstruir, para fazer com que você entenda os planos e os propósitos dele para sua vida. Foi exatamente isso que Ele fez comigo. Ele me posicionou no meu lar, Ele me tirou
das reuniões, daquela agitação que a gente tinha todos os meses, que eu amo, da gente correr atrás de coisas para comer, pra gente fazer sorteio. E eu sou apaixonada por tudo isso. Só que ele me tirou daquele lugar, me colocou dentro da minha casa, me fez entender que eu precisava cuidar do meu casamento, principalmente do meu casamento, da minha forma de cuidar do meu lar, da minha casa, de entender que é aqui que começa. Entenda isso, é dentro da sua casa que tudo começa. Então, muitas das vezes Deus vai tirar você de algum lugar que você já está, vai te colocar dentro da sua casa. Não murmura, não reclama, apenas aceita esse processo de Deus, amém? Só que vai chegar uma hora, queridas, que Ele vai te reposicionar. E é o nosso tema hoje, uma mulher reconstruída e reposicionada. Vai chegar uma hora que Ele vai tirar você da posição que Ele mesmo te colocou e vai te reposicionar no lugar em que Ele quer que você esteja, no lugar em que Ele te chamou para estar. Então é isso que eu quero passar para você hoje. Os processos são sim muito dolorosos, mas são muito necessários também. Deus me posicionou dentro da minha casa, mas agora eu posso sentir que Ele está me reposicionando. Eu sinto que Deus abriu um caminho para mim. Ele olhou, talvez Ele tenha olhado, eu sinto isso, né? Talvez Ele tenha olhado para mim e falado: bom, filha, você aceitou, né? Você ficou quietinha, você não ficou tentando fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque realmente foi o que eu fiz. Eu aceitei, foi difícil, foi. Teve dia que eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais. Até mesmo na semana passada eu já tava com esse sentimento. Eu ficava, ai Deus, eu preciso de um sentido, de uma coisa, fazer alguma coisa. Mas eu aceitei esse processo. Então o que Deus fala para você hoje é isso. Aceite a posição que Deus te colocou hoje. Aceite o lugar que você está hoje, porque Deus vai chegar uma hora que o próprio Deus vai reposicionar você. Uma das coisas que eu ouvi hoje é que o que é seu, sabe? Às vezes quando a gente é tirada daquela posição que a gente gosta de estar, vamos supor, de um cargo na igreja, de alguma coisa que você faz, de relevante, que é muito relevante, muito importante. Às vezes, quando Deus te tira de lá e te leva para dentro da sua casa, você tem a sensação de que está perdendo algo. Foi o que eu senti. Eu tive a sensação de, nossa Deus, já é muito tempo. Quando eu fiquei um mês sem fazer as reuniões, eu já fiquei, nossa, eu vou perder aquela essência, aquela coisa, aquele, sabe, tipo de estar todo mundo junto. Talvez as pessoas vão se esquecer depois e nem vão mais estar com a gente. Só que Deus me fez entender hoje, Ele falou isso comigo hoje, nitidamente. O que é seu, é seu. A posição, o reposicionamento de Deus para a sua vida é seu. Não adianta, se Deus quer que você faça algo, é esse algo que você vai fazer. Então não se preocupe, não se preocupe se você tá parada há 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora e eu creio que esse caminho foi aberto para minha vida e para sua vida. E o meu desejo, queridas, é que vocês ouçam a voz de Deus, que vocês ouçam Ele chamando vocês para fora, porque o nosso lugar é sim dentro da nossa casa, mas nós fomos chamadas para compartilhar tudo aquilo que nós vivemos, o que a gente vive aqui, a reconstrução, esse refrigério na nossa alma, nós precisamos compartilhar com outras pessoas. E eu creio que Deus ele vai direcionar você. Eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração, ele vai ministrar o seu coração quando for o momento certo de você sair
para fora, de você sair dessa posição que Ele mesmo te colocou por conta do processo. Mas vai chegar um momento que Ele vai sussurrar no meu ouvido, no seu ouvido e falar: filha, é agora. Você está reconstruída. Não entenda perfeição com reconstrução, tá bom? Você não está perfeita, você está reconstruída. É uma coisa muito diferente. Você foi reconstruída. Então, não entenda que você tem que ser perfeita para você voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só precisa de um posicionamento. Se você se posicionou, aceitou o processo de Deus para sua vida, saiba que no momento em que Ele falar é agora, você pode ir e vai sem medo. E eu quero só deixar para vocês aqui alguns trechos do livro que ela fala sobre o que é ser uma mulher reposicionada e reconstruída, né? Uma mulher que foi reconstruída, ela já entendeu que existe um poder elevado em suas fraquezas. Nós já entendemos e compreendemos isso. Existe um poder enorme nas nossas fraquezas. Quando você admitir para Deus as suas fraquezas, o poder dele vai se aperfeiçoar. E uma mulher reconstruída, ela compreende que o lugar de autoridade em que ela exercerá o seu chamado é o seu lar. Como eu disse, começa no seu lar. Uma mulher reconstruída reconstrói outras mulheres. É isso que eu falei para você, não vai parar em mim, não vai parar em você. É por isso que eu digo para você, vai chegar uma hora que você vai precisar compartilhar tudo que o Espírito Santo te permitiu viver até hoje. E o último trecho que eu achei maravilhoso, olha isso. Quem sabe você viva em uma gaiola, sendo alimentada. Isso é tão confortável, eu sei, mas hoje quero lhe dizer que você, mulher, é uma águia e sabe voar. Águias não vivem em gaiolas, mas sim livres. Essa gaiola tem sido a sua zona de conforto, mas saia daí, rompa com isso. A gaiola está aberta e você consegue voar sim. Queridas, que lindo! Que lindo isso! Você é águia. Talvez essa situação, essa desconstrução tenha deixado você presa na gaiola da sua mente, do seu coração, achando que você não precisa fazer nada para mudar. Foi o que eu disse também. Mas Deus, Ele nos desperta hoje a fazer coisas diferentes para que possamos ter um futuro diferente, um presente diferente, que a gente possa se movimentar, para que a gente não venha ficar estagnado, presas em lugares que não é nosso. Então, se você está posicionada num lugar talvez que seja um pouco desagradável a você, eu digo, aceite isso, abrace esse processo, invista nesse processo, aceite tudo isso e saiba que você vai ser reconstruída neste lugar. E depois de reconstruída, Deus, o próprio Deus, o nosso Pai, vai te reposicionar no lugar que Ele tem para sua vida. Amém? E que você receba essa palavra no seu coração. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido finalizar essas 14 semanas. No começo eu até pensei, eu falei, nossa, como vai ser difícil, são 14 semanas, são coisas consecutivas e eu tenho uma dificuldade enorme de começar e terminar as coisas, é muito difícil. Eu tenho lutado contra isso, mas eu tenho essa dificuldade. Então, para mim foi uma conquista, foi algo maravilhoso e que eu sei que terá uma recompensa muito grande para minha vida, para a sua vida que acompanhou a gente. E a minha oração vai ser que você continue sendo reconstruída por Deus, pelo nosso Pai, que você continue entendendo que você é filha de Deus. Não deixa o inimigo tirar isso de você.
tirar essa paternidade de Deus para com você. Não deixe ele sussurrar no seu ouvido mentindo que você não é amada, que você não é filha. Você é sim filha de Deus. E eu quero deixar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar depois aí, são 8 decisões que a gente precisa tomar nas nossas vidas. É um estudo que eu tô fazendo também, e quando eu finalizar eu também quero viver isso junto com vocês, mas eu quero falar para vocês 8 decisões que são necessárias a gente tomar, todas nós, na nossa vida, para que a gente seja mulheres reconstruídas e reposicionadas por Deus, amém? A primeira é admitir, como eu já disse. A segunda, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, reparar e a última, que é compartilhar. São 8 decisões necessárias para a gente mudar a nossa vida de uma vez por todas. E se você conseguir anotar e falar assim, eu preciso tomar essas decisões todos os dias da minha vida, eu preciso viver essas 8 decisões na minha vida. Anota aí num caderninho seu, se quiser colocar um versículo do lado falando admitir, aí você coloca um versículo do lado que te leve a admitir algo. Confiar, você vai e coloca um versículo também do lado que você pode fazer para confiar mais em Deus. E eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias da sua vida aqui nessa terra, porque é isso que Deus quer para nós. Deus, ele não quer que a gente viva em gaiolas, presas naquilo que fizeram contra nós, naquilo que nós fizemos. Deus, ele quer que sejamos águias livres, leves para voar e para viver o nosso propósito. Amém, queridas? Deus te abençoe grandemente. E hoje chegamos ao final e eu posso dizer com todas as letras, que você também possa dizer aí na sua casa: eu sou uma mulher reconstruída. Deus te abençoe.